profecias, sendo que 29 profecias que se descreveram ao longo do Velho Testamento se cumprem no Evangelho que Mateus vai escrever. Amém? O mesmo Evangelho, porém interpretado, direcionado a povos diferentes. Essa é a introdução do Evangelho escrito por Mateus. O que eu peço para os irmãos? Aprendemos aqui apenas a base. Você tem um instrumento na sua casa, você tem tempo, com certeza, para você se aprofundar o quanto mais. As pessoas aqui, ninguém vai crescer por igual. Quanto mais busca, quanto mais tempo com Deus, quanto mais curiosidade, do que eu falei a semana passada, a respeito da palavra, quanto mais curioso, mais vai aprender. Amém? Estamos aqui dando a base, aplicando a base, e eu acredito que no último aula de dezembro, vamos estar aqui, a maioria reunidos em nome de Jesus, e vamos estar aqui glorificando o nome do Senhor pelo ano que nós aprendemos mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos aqui iniciar a aula sobre o Evangelho segundo escreve Marcos. Amém? Para quem não esteve na primeira e na segunda aula, não existe Evangelho de um homem físico. O Evangelho é de Jesus. Ele foi escrito por 4 evangelistas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje vamos tratar sobre a narrativa de Marcos. Alguém pode me dizer assim se Marcos foi discípulo ou não de Jesus? Quem pode trazer essa informação para mim? Todos concordam que não foi? Amém? Nós falamos rapidamente sobre isso na primeira aula. Acredito que todos guardavam isso, uns já tinham essa informação. Marcos não foi discípulo de Jesus. Vamos trazer aqui uma breve biografia desse personagem Marcos. Você pode anotar assim: o seu nome era João Marcos. João, ele era um nome judeu. Anotem: João era um nome judeu. João era um nome judeu que significa o Senhor é a graça. João era um nome judeu que significa o Senhor é a graça. Marcos é um nome romano. Marcos é um nome romano. Que significa Deus da guerra. João é um nome judeu que significa o Senhor é a graça. Marcos é um nome romano que significa Deus da guerra. Amém? Rapidamente uma explicação. Sempre que, quando for um momento assim de anotar, eu dou uma pausa, repito. Rapidamente uma introdução. Conta-se historiadores, na maioria deles acreditam, que João Marcos, ele era filho de uma mãe judia e de um pai romano. Então ele cresce dentro de uma divisão de crença, de conceito. Seu pai aplicando os costumes romanos na sua casa, sua mãe os costumes judios. Amém? Conta-se historiadores que quando Jesus foi crucificado, João Marcos tinha 12 anos de idade. Era um adolescente, então ele não andou com Jesus, ele não foi seguidor de Jesus. E nós vamos aprender então como que nasceu o ministério de João Marcos. Eu preciso que alguém abra para a minha Bíblia. E eu vou pedir para os irmãos lerem o quanto mais alto possível. Por quê? Eu estive prestando atenção no vídeo e na hora da leitura não está conseguindo absorver a fala. Logicamente que não está com o microfone, mas quanto mais alto possível, e claro, fazer a leitura para ficar capturado ali para os irmãos que estão vendo pelo YouTube. Amém? Quem pode ler para mim Atos capítulo 13, versículo 5?
o mesmo vai fazer 3 leituras rápidas. Atos capítulo 13, versículo 5. Não se acanhe, irmão. Estamos aqui numa sala de aula para aprender, tá bom? Não sou professor de português, não vou te corrigir, não. Nós estamos aqui para todos aprender. Então lê na sua simplicidade, da sua maneira, com ousadia, sendo desafiado a todos os dias a fazer uma leitura melhor, e assim vamos aprender. Atos 13, 5. Os demais prestem minha atenção no texto. Vamos explicar aqui a história do nascimento do ministério de João Marcos. Quem vai ler? E chegados à sala, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessando a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Jesus. Lê agora o capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a perto da Pavilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Agora se lê para mim, por favor, o 15, 37 até o 39. Capítulo 15, verso 37 até o 39. E Bernabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Pavilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Bernabé, levando consigo a Marcos, navegou com Chipre. Amém? Obrigado. Aí a apresentação do início do ministério de Marcos. Dentro de alguns textos chama João Marcos, ou João, ou Marcos, mesma pessoa. Inicia-se no capítulo 13, versículo 5, dizendo que João Marcos ele participa de uma viagem missionária ao lado do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Quem é Barnabé? Existem 2 correntes teológicas. Acreditam que Barnabé era primo sanguíneo de João Marcos. Outros acreditam que Barnabé era tio de João Marcos, devido a uma idade maior do que Marcos. Nessa primeira viagem missionária, algo vai chamar a atenção e vai assustar João Marcos. Então o texto diz que, já no capítulo 13, versículo 13, que ele vai retroceder, ele vai abandonar essa missão. João Marcos é um jovem, ele está aprendendo. Paulo já mais calejado, Barnabé mais conhecedor da palavra, levam esse jovem. Então ele vai se assustar com a primeira missão e vai retroceder. Capítulo 13 diz que ele retrocede. No capítulo 15, versículo 37 e 39, Barnabé ele tenta apaziguar agora Paulo e João Marcos. Ele tenta dar uma nova oportunidade para João Marcos, mas o apóstolo Paulo não aceita. Amém? Aqui, João Marcos ele volta para Jerusalém, ele se despede daquela missão, e aqui nasceria o ministério na vida de João Marcos. Primeiro ele recebeu um não, e não foi de qualquer um, foi do apóstolo Paulo. Isso poderia ter frustrado, manchado o ministério de João Marcos. Imagina o maior pregador da história falando: não, você não vai me acompanhar. Mas isso não foi motivo suficiente para eliminar a chamada na vida de João Marcos. Ele volta, e a Bíblia vai ensinar que ele vai ser agora um seguidor de Pedro, intérprete e seguidor de Pedro. Quem pode ler para mim? Primeira carta que Pedro escreve, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro 5, 13. Pode ler? Pode ler. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vós saúda, com igualmente meu filho Marcos. Amém? Olha como que Pedro se refere a Marcos. Meu filho Marcos.
Existe um escritor do século II, chamado Papias. É um escritor fundamental para a história da igreja primitiva. Ele vai dizer que o evangelho escrito por Marcos, ele vai ser narrado pelo apóstolo Pedro. Pedro, ele narra os acontecimentos do ministério de Jesus, e Marcos, ele vai escrever esse evangelho. Então, o tema central e base do evangelho escrito por Marcos foi as narrativas de Pedro. Amém? Anota aí com suas palavras. Se for necessário, eu repito para você. O evangelho escrito por Marcos, ele vai ter como base a narrativa do apóstolo Pedro. Então eu entendo que Marcos não foi seguidor e discípulo de Jesus, e sim ele foi seguidor e discípulo de Pedro. Quem pode deixar preparado para mim Atos capítulo 12, versículo 12? Vamos entender como era a família, como era o dia a dia de João Marcos agora. Atos 12, 12. Atos 12, 12. E considerando ele mesmo, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Então a gente entende que a mãe de João Marcos chamava-se Maria. Capítulo 12, se você ler na sua casa depois, vai dizer que é o momento que Pedro ele é liberto da prisão, onde o milagre acontece. E de início Pedro ele vai para uma casa ali em forma de agradecimento, em forma de esclarecimento, e ele vai na casa de uma mulher chamada Maria. E aqui o texto diz que Maria era a mãe de João Marcos. Para você entender aqui uma explicação, na casa de Maria, conta historiadores que existia um local apropriado para oração. Era uma casa onde as pessoas se reuniam para oração. Mas conta a história que em cima da casa de Maria existia o cenáculo. Tá bom? Toda vez que você ouvir a palavra cenáculo, você vai entender que é o andar de cima. Cenáculo é o andar de cima. Para nós, no sobrado, numa casa judia, o andar de cima chama cenáculo, uma vez que esse andar seja um ambiente espiritual. Mesma coisa, você faz uma casa, faz um puxadinho de cima, e esse local na parte de cima vai ser espiritual. Reuniões de oração, reuniões de estudo da palavra, era o cenáculo. Conta-se pesquisadores, arqueólogos, que se aprofundam nesse texto, que na casa de Maria, no andar de cima, no cenáculo, foi o mesmo local que Jesus realizou a última Santa Ceia. Os mesmos historiadores, os mesmos arqueólogos vão dizer que na casa de Maria, no andar de cima, foi onde aconteceu a descida do Espírito Santo. Olha a base da família de João Marcos. Local que Jesus se reuniu para a Santa Ceia, local que desceu o Espírito Santo, local que Maria e outras mulheres e outros irmãos se reuniram para orar, e durante a sua oração, o anjo entra até a cela e liberta Pedro. Amém? Essa era a estrutura da vida de Marcos. Anota aí com suas palavras que você acabou de ouvir. Eu repito para quem está começando hoje. O que você não conseguiu recapitular e entender, assista o vídeo depois e faz anotações com calma. Andar de cima, cenáculo. Era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Sempre que
que eu falo para você, conta esses historiadores, é porque não está narrando na Bíblia. Conta historiadores que a última ceia, na verdade a primeira ceia, a última Páscoa, que foi realizada por Jesus, acontecia na casa de Maria, nesse mesmo ambiente que o texto vai narrar que desceu o Espírito Santo e que estavam reunidos todos orando e intercedendo pela vida de Pedro. Então é na casa de Maria, historiadores atestam, tá bom? Tem uma diferença. Eu acredito que eu falei isso na primeira aula. O que a Bíblia diz é o que você está lendo. Quando eu pego teologia, quando eu vou se aprofundar, é historiadores. Então, segundo historiadores, essa mesma região foi a descida do Espírito Santo, e essa mesma região, Jesus participou da última Páscoa e da primeira Santa Ceia ao Senhor. Quem pode deixar preparado para mim? Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Quem pode fazer a leitura? Pode ler? Sim. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o versículo chave do livro de Marcos. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem, ou seja, ele está apresentando Jesus como Filho de Deus. E ele também apresenta Jesus como servo. Esse é o princípio dessa narrativa de Marcos. Capítulo 10, versículo 45 é o versículo chave. Tá bom? Escreve em Marcos 10, 45. É o versículo chave do seu livro. Fazer uma pergunta para quem esteve aqui na primeira aula. Quem lembra para quem foi escrito o Evangelho segundo escreveu Mateus? Que povo que foi? Quem lembra? Hebreus e Judeus, isso. O Evangelho escrito por Marcos vai ser transmitido aos romanos. Talvez porque era filho de romano, tinha ali o ambiente no meio dos romanos. Jesus escolheu ele para escrever aos romanos. Então você pode escrever assim: Evangelho segundo escreve Marcos, é destinado aos romanos. Rapidamente, quem conseguir encontrar para mim, o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10 até o versículo 14. Quem pode ler? Nós vamos compreender agora o porquê dos livros publicados na Bíblia Sagrada. Qual que é certo? A Bíblia evangélica, a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa? Nós vamos entender um pouquinho agora a diferença entre livros publicados, o porquê dos livros que foram aceitos. Quem pode ler Esdras 7, 10 até o 14? Quem encontrar primeiro, poder ler em voz alta, por favor. 7, 10 até o 14. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com vocês para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente de povo, sacerdote e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que
lhe foi entregue está sendo bem obedecido. Amém? Nós vamos compreender agora por que os livros estão aí publicados na sua Bíblia. A leitura do irmão foi bem clara. Esdras se dedicava no estudo. Então Deus levantou ele para ser um legislador da palavra de Deus, porque ele se dedicava, tá bom? Não existe um versículo, não existe esse versículo que Deus capacita os escolhidos. Não existe esse versículo. Deus, ele capacita quem vai pagar um preço a partir do momento que foi escolhido. Porque não existe, a pessoa vai querer trazer um estudo, uma pregação sobre Esdras, se não pesquisar. O Espírito Santo, ele faz tudo, ele usa a pessoa, só que também não trabalha com preguiçoso. Amém? Então não existe esse versículo, Deus escolhe os capacitados, não, ele capacita aqueles que pagam o preço. Esdras pagava o preço. Aqui diz a Bíblia bem claro no texto, ele se dedicava ao estudo da palavra de Deus. Então ele vai ser levantado como líder de um conselho de 120 membros. Escreve assim: Esdras foi levantado como líder de um conselho. Esdras foi levantado como um líder de um conselho de 120 membros. Você vai entender o porquê de 120 reunidos lá em Atos dos Apóstolos agora. O nome desse conselho era Grande Sinagoga. O nome desse conselho era Grande Sinagoga. Eu vou explicar para você agora. Vou pedir para você não tomar anotação, porque para a gente ganhar mais tempo em outras explicações lá na sua casa, você vai pausar o vídeo, aí você escreve, tá bom? Vou explicar só aqui o contexto, porque da publicação desses livros. Esse Conselho Grande Sinagoga reuniu-se 120 homens, e acredito que todos conhecem, todos saibam. Quem não sabe vai aprender agora. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas vidas, não, ele se apoderava, como se apoderava de Sansão, ele ministrava as suas ações, fazia o que tinha que ser feito no momento e se retirava. Velho Testamento, o Espírito Santo não manifestava, não morava em ninguém. Amém? Então conta-se que a história, que o Espírito Santo ele se manifestava nesses grupos, e através desses grupos, pessoas usadas pelo Espírito Santo, eles iam indicar qual livro seria publicado ou não. E qual o nome desse termo? Cânon. Quem já ouviu falar sobre cânon? Cânon significa vara de medir. Escreve aí: cânon, C-A-N-O-N. Cânon. Cânon significa vara de medir. Ou seja, todos os rolos que foram escritos, que foram interpretados, eles eram preservados por esse conselho. Muitas escritas. Eu já tive curiosidade de ler Evangelho segundo escreveu Maria Madalena. Eu já li livros do Antigo Testamento de pessoas que andavam com Deus, como Enoque, tem um livro de sua autoria, mas passaram aqui por esse processo, e o processo cânon, não entenderam que teriam que ser publicados esses livros na Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos os livros que foram publicados. Por quê? Porque esses 120 reunidos, o Espírito habitava em um e indicava: esse sim, esse não, esse sim, esse não. Atos dos Apóstolos vai indicar que havia 120 reunidos em um lugar, ou seja, o mesmo conselho está reunido, foram todos cheios do Espírito Santo. De lá para cá, a Bíblia não apresenta mais o conselho reunido. Então eu aprendo que não pode levantar nenhum homem, nenhuma mulher e dizer: esse livro tem que ir para a Bíblia, esse livro não, porque foi encerrado esse conselho. Amém? Quem sabe me dizer quantos livros a nossa Bíblia tem no Velho Testamento? Quantos livros tem no Novo Testamento? O total, pode arriscar. Tem 9 no Velho?
27 no novo? Isso. 39 no Velho, 27 no Novo, totalizando 66 livros. Tem a nossa Bíblia. Anota aí você que não tem essa informação ainda. 39. A respeito do 120, tinha, por exemplo, só podia ser sacerdote, um sacerdote, ou não? Não conta, eram pessoas que eram do conselho, não eram sacerdote não, até porque ele não era sacerdote, Esdras. Eram pessoas separadas. Separadas, pessoas que viviam para isso, pagavam um preço para isso. O sacerdote tinha suas funções, e essa aqui a função, a maioria era escriba. Tanto é que o texto fala que ele era escriba, escritor. Velho Testamento 39, Novo Testamento 27. A igreja dos nossos irmãos católicos, a Bíblia dos nossos irmãos católicos, eles têm 73 livros, sendo que o Velho Testamento tem 46 e o Novo Testamento continua com 27. Então ali a diferença é o Velho Testamento. Eu vou explicar o porquê, tá bom? Vou explicar para você o porquê. A igreja católica tem 73 livros. Pode anotar só para ter informação. Não vai vir ao caso, né? O nosso ensino aqui vai ser dentro da nossa orientação, que é a nossa igreja, mas eu quero explicar o porquê. Por que uma Bíblia tem mais, outra Bíblia tem menos? Já iniciei aqui a narrativa dizendo que tem que passar pelo processo cânon, tá? Os livros da igreja católica e da igreja ortodoxa, esses livros a mais não foram aprovados pelo cânon. É de Deus ou não? Eu não sei. Não sou eu que vou investigar, não sou eu que vou fazer o papel do Espírito Santo para dizer que é ou não é. Mas não foram aprovados pelo cânon para estarem registrados na Bíblia Sagrada. Só isso, não é para ter ali rivalidade com ninguém. Se um dia alguém te perguntar, você vai entender isso. Os 66 livros da Bíblia que eu estou acostumado, que a minha igreja me ensina, todos os livros, eu tenho certeza absoluta que foram aprovados pelo cânon. Amém? Então, Gênesis, Apocalipse, que a Bíblia dizer para você aí, é o que você temos que fazer questão de estar aprendendo e usufruindo disso. Então vamos lá. O Antigo Testamento da Bíblia evangélica, vou explicar, você anota já. Ele tem como base, vamos escrever o Antigo Testamento da Bíblia evangélica, tem como base, não escreve ainda não a palavra que eu vou trazer letra por letra para você entender. Ele tem como base a Tanar. Você vai colocar o T. O Antigo Testamento da Bíblia evangélica tem como base a Tanar. T-A-N-A-K-H. T-A-N-A-K-H, se diz Tanar, que nada mais é do que a Bíblia dos judeus no hebraico. Estou falando do Velho Testamento. Tanar é a Bíblia dos judeus no hebraico. Então a nossa Bíblia evangélica tem como base a Tanar, a Bíblia hebraica dos judeus. Amém? Lá na linha de baixo você vai escrever assim: já a Bíblia católica, adotam alguns livros que foram inclusos, espera para você escrever a palavra aí, Septuaginta, que foram inclusos, S-E-P-T-U-A-G-I-N-T-A, Septuaginta. E o que é Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento. Ou seja, a nossa Bíblia evangélica é baseada na Bíblia hebraica,
que os judeus até hoje seguem, na sua maioria. A Bíblia Católica, ela vai ser ali baseada na Septuaginta, ou seja, na tradução do grego, tá bom? Essa é a diferença, o porquê de menos livros na nossa e mais livros na Igreja Católica. Essa é a diferença. Tudo fora isso vai ser rivalidade, vai ser pretexto, pode ser heresia. Então o que é provado é isso daqui. Então nós seguimos a Bíblia evangélica. A orientação desse núcleo teológico é seguir a sua Bíblia aí, revisada, a Bíblia que você está nas suas mãos, de Almeida, e é essa que vai nos levar, nos conduzir até o céu. Amém? Então essa é a introdução do Evangelho escrito por Marcos. Agora vamos aprender aqui algumas coisas diferentes aqui dentro de alguns textos. Para quem não sabe ainda, vamos se aprofundar um pouquinho aqui em alguns milagres, em alguns capítulos, que essa é a ideia da teologia, né? Nós vamos aplicar sempre a base, o básico, e o quanto mais se aprofundar em textos aqui, vai ser melhor para todos nós. Tenho certeza que todo mundo que está reunido aqui tem um chamado para ser pregador, ministro da palavra de Deus. Ninguém senta para aprender, sendo que não tem uma chamada para ensinar ou para ministrar para alguém. Todos. Talvez alguém não descobriu esse dom ainda, mas todos têm essa chamada de ministro do Evangelho. Quem pode ler para mim? Marcos capítulo 15, versículo 20 até o 21. Perdão, Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Pode ler? Enquanto o irmão vai preparar a leitura, você vai ler o 5, 25 e o 5, 42. Outro, deixa para mim, por favor, Apocalipse 11, 16. O irmão vai ler aqui Marcos 5, 25 e o 5, 42. A segunda pessoa vai ler Apocalipse 11, 16. Pode ler. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Rapidamente, para os irmãos não perder aqui o raciocínio, é o mesmo milagre no capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue estava ali passando por esse processo há 12 anos. Mesmo capítulo, Jesus vai à casa de Jairo e a Bíblia diz que a sua filha tinha 12 anos. Guarda as informações. Quem vai ler o Apocalipse? 11, 16. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Amém? 24 anciões estão adorando a todo momento. Vamos lá para explicar agora aqui a teoria desse texto. Jesus nunca chegou, irmãos, em um vilarejo, nunca chegou em uma cidade para curar. Prestem atenção. O propósito da vida de Jesus não foi para curar, não foi para libertar, foi para ensinar as pessoas. Consequência do ensino, Jesus operava milagres, mas o raciocínio, o fundamento da vida de Jesus era para ensinar a humanidade. Então toda vez que você vê um milagre, pesquisa ao profundo para você tentar extrair o ensino naquele milagre. Por que curou aquele cego? Por que efatá? Por que abriu a audição daquele surdo? Porque Jesus precisava ensinar algo espiritual às pessoas. Esse é o fundamento do ministério de Jesus. Que se fosse para curar, ele simplesmente subia em cima de uma montanha, ele reunia toda Jerusalém, ele estralava os dedos e todos eram curados. Mas não era essa a vocação de Jesus, era ensinar as pessoas. Então no capítulo 5 você encontra 2 milagres. Ou seja, Jesus veio para curar as pessoas. Eu vou explicar isso daqui. Eu vou pedir para você que for anotar depois, veja o vídeo novamente e anota, para mim ganhar mais tempo aqui, tá bom? O tempo é curto. Tem pessoas que trabalham aqui no terceiro turno e tem pessoas que moram longe, então eu não posso estender muito. Então, eu vou explicar, você vai entender. Acredito que você vai gravar, mas se ficar alguma dúvida, leiam, vejam depois o vídeo e escrevam, para você entender. A mulher está sofrendo há 12 anos do fluxo de sangue. Jesus chega
e ele vai estancar o sangue daquela mulher. Ele coloca as mãos e imediatamente o sangue é estancado. Qual era o ensino de Jesus aqui para essa cidade chamada Cafarnaum, para toda Jerusalém e para nós? Até esse momento, todo ser humano que precisava de uma dádiva de Deus, de um milagre de Deus, que acreditava em Deus, eles sacrificavam animais. Paulo vai dizer que ele é o próprio sacrifício vivo, quando Paulo escreve a segunda carta de Timóteo. Por quê? Tirava-se ali, decolava os animais e o sangue era jogado sobre o altar. E quando o sangue era jogado sobre o altar, a Bíblia vai dizer que Deus aceitava aquele sacrifício. Então Jesus está dizendo para aquela mulher assim, ó, ele está estancando o sangue, ele está dizendo assim, até hoje foi pelo derramamento de sangue, até aqui era pelo sangue, e ele estanca, ele paralisa aquele ato, ele paralisa aquela forma de cultuar a Deus. Jesus prossegue, e agora ele vai na casa de Jairo, e a Bíblia diz que a menina tinha 12 anos, e por que do número 12? O número 12 significa perfeição eterna e significa igreja, tá bom? Número 12 na Bíblia é perfeição eterna, mas principalmente igreja. Então Jesus está tratando com a igreja do Velho Testamento ali, que é a mulher. Está dizendo assim, olha, até aqui a igreja se sacrificava para receber uma resposta de Deus. Ele estanca. Agora ele vai para a casa de Jairo, e a Bíblia vai dizer que a menina tinha 12 anos, estava morta, levanta e começa a andar. Quando Jesus ressuscita aquela menina, ele está dizendo, igreja, a partir de agora vai ser pelo poder da minha ressurreição que a igreja vai andar. Até o exato momento é pelo que vocês faziam, é pelo sacrifício que vocês faziam, mas a igreja nova a partir de agora vai pelo poder da minha ressurreição. Porque os 24 anciões, igreja do Velho Testamento, 12 tribos, igreja do Novo Testamento, 12 apóstolos. O que o texto em Apocalipse 11 está dizendo? Que existe 24 anciões adorando a Deus a todo momento. É aquela igreja do Velho, a igreja do Novo, que vai ser arrebatada, que vai ser salva, que vai adorar a todo momento. 12 mais 12, 24. Amém? Bem claro? Vou pedir para vocês depois, se forem anotar, revejam o vídeo, anotem essas informações. Jesus passou naquela região, não era para curar, era para ensinar. Não vai ter mais sacrifício de animal, não vai ter mais sacrifício de pessoas. A partir do momento, essa igreja nova que somos nós, vai viver na base do sacrifício de Jesus, na base da ressurreição de Jesus, amém? Vou dar alguns minutos aí, alguns segundos para você fazer alguma anotação, depois revejam o vídeo. Antes de eu ir para o próximo capítulo, próximo ensino, não quero passar despercebido algo tão simples aqui que, infelizmente, muitos têm errado. Quem pode ler para mim o capítulo 1 de Marcos, versículo 21 até o 28? Marcos 1, 21 até 28. Versículo 21 até o 28. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que estavam ficando muito admiradas com a sua maneira de ensinar, é a que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo, e não com a autoridade dos mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou.
Então Jesus ordenou ao espírito do mal: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Amém? Rapidamente, irmãos, eu esqueci de falar aqui no começo, o evangelho que escreve Marcos, 91% dele se encontra no evangelho que nós aprendemos semana passada, escrito por Mateus, tá bom? Por isso que é evangelho sinótico, são livros semelhantes. Então 91% desse livro vai estar em Mateus também. Ao decorrer das aulas nós vamos entender o porquê. Mesmo um milagre de visão diferente, escrito de maneira diferente, nós vamos compreender nas próximas aulas. Por que eu pedi para ler o capítulo 1, versículo 21 até o 28? A maneira que Jesus expulsava um demônio. A gente já observou algumas pessoas brincando com a obra de Deus. Infelizmente, pessoas que entrevistam o demônio, pessoas que perguntam para o demônio quem que está vendo nela, pessoas que inauguram até um relacionamento com o demônio no meio da igreja, dialogando com o demônio. O demônio não é o nosso irmão, não é o nosso amigo, não vai nos oferecer nada. Jesus, na sua simplicidade: cala-te e sai. Mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, como que eu vou expulsar um demônio? Todos, desde uma criança a uma pessoa de 120 anos, todos têm a propriedade, a autoridade para expulsar um demônio, desde que usa o nome de Jesus. Vai eu chegar no demônio e falar assim: demônio sai, porque eu sou professor do núcleo de teologia. O demônio não sai. Sempre no nome de Jesus. Lembrando, demônio não se entrevista, não tem diálogo. Sai em nome de Jesus. Amém? Não vamos ser essas pessoas que estão brincando, fazendo palhaçada com o evangelho, conversando com o demônio, não. Sai em nome de Jesus e acabou, e o culto continua, e a obra continua, e quem tem que ser glorificado é o nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá para o próximo assunto. Marcos 15, versículo 20 e 21. Marcos capítulo 15, versículo de número 20 até o número 21. Até o versículo 21. 20, 21? Isso. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E o constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Amém? Eu ia deixar para falar um pouco sobre a crucificação, sobre a cruz, na última aula. Mas na última aula eu vou apresentar um pouco o evangelho que escreve João. Nós vamos aplicar uma provinha, tá bom? Tudo simples, mas só para a gente acompanhar como está o raciocínio de cada um. Então eu vou falar um pouco sobre crucificação. Eu nem trouxe aqui a matéria, mas eu vou falar um pouco sobre crucificação para acompanhar aqui esse texto. Eu estou lendo, terminei de ler um livro esses dias, a crucificação de Jesus prescrita pelo cirurgião. É muito forte. É muito forte que Jesus passou por nós. E eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um pouco, para você assimilar, para você compreender o que o nosso Jesus passou para estarmos aqui essa noite. Rapidamente eu quero falar sobre Simão Cirineu. Muitos nomes bíblicos não significa que o segundo nome faz parte ali do seu registro, tá bom? João Batista, seu nome é João Batista, porque ele batizava as pessoas. Ele era o batizante, por isso que chamava de João Batista. Simão Cirineu, seu nome é Simão, ele vinha de Cirene. Cirene ficava no norte da África, uma província judia que estava no norte da África. Por isso que chamaram de Simão Cirineu. Para você compreender, faz anotações revendo o vídeo na sua casa. Quem era Simão Cirineu? Simão Cirineu era um personagem que ele se enquadrou no meio de muitas pessoas ao redor de Jerusalém
que eles se guardavam durante um ano para participar da festa do sacrifício do Cordeiro. Era o nome da festa que era realizada ali no dia da Páscoa. Mas não é qualquer um que participava dessa festa. A pessoa tinha que se reservar durante um ano, jejuar durante um ano, orar durante um ano, se privar de desejos físicos durante um ano. Então Simão Cirineu, ele ficou um ano reservado para participar da festa. Se você calcula aí rapidamente uma conta básica, cada 1 milhão de pessoas, vamos lá, conseguiu. E quando ele chegava em Jerusalém, a terra natal dessa festa, conta historiadores que essas pessoas se vestiam de um linho, de um pano de linho fino, branco, um pano raro, um pano caro, uma roupa cara. E os 3 dias que antecediam essa festa, eles tinham que colocar essa roupa branca e não poderia se contaminar com nada. Não poderia ter nenhum tipo de sujeira, não poderia ter nenhuma mancha, nada. Se caso alguma sujeira, um barro, alguma coisa, de quem que é o Corsa? Obrigado. Quem que é o Corsa? É o pastorzinho, obrigado. Irmãos, essa pessoa que estava com essa roupa, ela ficou um ano, vamos colocar aí, 362 dias guardada. Quando faltava 3 dias para a festa, ela colocando essa roupa branca de linho fino, essa pessoa não poderia se manchar com nada. Se fosse hoje, você está vindo para a igreja, passa um carro, uma moto na água e joga em você, perdeu tudo. Por quê? Ao 3º dia, com aquela roupa branca, imune de sujeira, eles entravam dentro do templo. O templo tinha um altar de cerca de 2,80 metros de altura, e o sumo sacerdote que estava na frente da festa, ele pegava um galho de uma planta chamada ísopo, ele sacrificava um cordeiro, com o sangue desse cordeiro ele manchava nesse galho, ele girava 7 vezes, e quando as gotas desse sangue caíam na roupa daquelas pessoas, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Agora você imagina, o texto vai dizer que Simão Cirineu, ele está preparado para a festa, e de repente ele ouve falar que prenderam um homem chamado Jesus. Jesus está manchado de sangue, e ele chega próximo para observar, e quando ele chega, o texto vai dizer que ele não pediu. Os soldados romanos forçaram Simão Cirineu a carregar a cruz. Quando ele vai pegar a cruz ensanguentada, a sua roupa se suja. Ele ficou impossibilitado de participar daquela festa. Mas sem entender, ele volta para sua casa, e a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, um chamava Alexandre e o outro chamava Rufo. E quando ele conta a história para os seus filhos, o que tinha acontecido, talvez triste, desmotivado, pensando que toda a preparação foi por água abaixo, os filhos começam a saltear, glorificar o nome do Senhor, porque entenderam que Jesus era o Filho de Deus. E fora de Jerusalém, Rufo e Alexandre são as 2 primeiras pessoas a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. O que você aprende com isso? Quando você deixa de participar de uma festa para participar do sangue de Jesus, a salvação entra dentro da nossa casa. Amém? Essa é a explicação desse texto, é a explicação desse milagre. Então depois você anota na sua casa, você que já é pregador, você que dá uma saudação, você que tem um sonho de ser um pregador, deixa preparado. Tem um sonho de dar uma saudação, deixa preparado, porque esse é o mistério dessa palavra, tá bom? Fala rapidamente que quem foi Alexandre e quem foi Rufo. Qual foi o segmento? Aceitou Jesus estar no céu? Não. Lembra que eu falei na primeira aula que eu não sigo corrente teológica alguma, eu sigo o Evangelho? E eu entendo que não é porque eu aceitei Jesus que eu vou estar no céu. Também como eu vejo um traficante na rua agora, um assassino na rua, também não consigo determinar que ele vai para o inferno, porque eu sei que Jesus tem possibilidade para todas as pessoas a se arrependerem e serem salvas. Olha para você ver os fatos que ocorreram na vida de Alexandre e Rufo ao decorrer desse acontecimento. Quem pode ler para mim
Romanos 16, 13, por favor. Romanos 16, 13. Outro, deixa preparado quem for ler. 1 Timóteo 1, 19. Primeira carta de Timóteo, escrita a Timóteo 1, 19. Quem achou Romanos pode ler, por favor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha quem Paulo está aqui glorificando. Saudai Rufo, aquele que aceitou Jesus, filho de Simão Sirineu. Saudai a sua mãe, ele não está apresentando o nome, mas está dizendo que é a mulher de Simão Sirineu e mãe de Rufo. Não está faltando alguém? Está faltando Alexandre. Quem pode ler 1 Timóteo 1, 19? Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Continua o vídeo para ver o nome de Alexandre. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Está vendo? Aqui é um enorme esclarecimento que ninguém tem a salvação garantida. Alexandre e Rufo saltearam o nome do Senhor Jesus quando seu pai chegou, aceitaram a Jesus, mas ao decorrer dos fatos, Paulo vai saudar apenas Rufo. E o que ele vai dizer aqui em Alexandre? Eu próprio entreguei a Satanás por blasfemar contra Deus. Então, não é porque participou da festa do Cordeiro, não é porque participou do sangue de Jesus, é até o final, tem que continuar até o final. Aqui, Paulo está esclarecendo os filhos de Simão Sirineu. Amém? Alguma dúvida daí? Então a gente vai falar um pouquinho sobre crucificação agora. Esses últimos minutos que a gente tem na aula, acredito que uns 20 minutos, nós vamos se dedicar à crucificação. Eu peço para você revisar essa aula na sua casa, tá bom? Todos esses detalhes passam para o seu caderno. Ouvir uma coisa, escrever e anotar é outra. Repito, não vou ficar aqui repetindo para todo mundo os mesmos versículos, porque a gente vai perder conteúdo. Então, por isso aqui é o método da gravação. Fala um pouco sobre crucificação. Jesus, ele nasce de uma mulher chamada Maria, que tinha aproximadamente 14 anos de idade. Nós evangélicos temos que perder esse probleminha de ouvir o nome de Maria. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, pura, se preparava. A idolatria que colocam sobre ela, ela não tem culpa alguma. Ela tem parte com Deus, ela está salva com certeza absoluta. A idolatria que colocam sobre ela não é culpa dela, tá bom? Nós temos que apresentar Maria como uma escolhida de Deus. Pronto. Maria, aos 14 anos, vai ter uma gestação. Você conhece a palavra de Deus, não vou precisar ficar aqui aplicando o que você já sabe. Concebida do Espírito Santo, nasce um menino chamado Jesus. Jesus, aos 2 anos de idade, nós falamos na primeira aula, lembra? Fugiu para Alexandria, no Egito, lá teve ali a revelação que Evangelho escrito por João 1:35, se eu não me engano, vai falar de Natanael, que estava debaixo da figueira. Quem não estava na aula, quem não lembra, vê o primeiro vídeo. Então Jesus, ele vai para Alexandria, volta depois, que a Bíblia diz que José toma o menino e volta, porque aquele Herodes já não está mais vivo. E ninguém sabe o que acontece com Jesus até os 12 anos de idade. Ninguém. Eu posso falar para vocês que eu perdi cerca de 2 meses. Eu perdi cerca de 2 meses tentando investigar a vida de Jesus nesse espaço de tempo, dos 2 aos 12 anos. Não aprendi nada. Não é revelado a ninguém. Cada um tem uma visão. Um pensa que se afastou, uns acreditam que foi arrebatado ao céu. Ninguém consegue cravar nada. Dos 12 anos nós começamos a compreender que Jesus, ele entra no templo. E quando ele entra no templo,
Expliquei também aqui o porquê da vocação dos discípulos, porquê que os discípulos largaram tudo, foram ser pescadores de almas. E Jesus apresenta a Torá de forma oral. Surpreende a todos, o maior pregador até então que tinha entrado em uma sinagoga. Dos 12 anos de idade aos 30 anos de idade, ninguém sabe por onde Jesus esteve. Amém? Porque o ministério de Jesus inicia-se com 30 anos de idade. Por que 30? Quando um cidadão judeu atinge a maioridade espiritual. 30 anos. Ezequiel, profeta, 30 anos. Jesus respeitou todas as leis. E por Jesus já não ter mais, entre aspas, o seu pai, que era José, que foi o seu criador, o filho mais velho não poderia deixar a família antes dos 30 anos de idade. Então Jesus respeita também essa orientação entre os judeus. Já não tendo mais José como o principal homem da casa, ele espera os 30 anos de idade para sair do seu ministério. Jesus cumpriu o seu ministério em cerca de 1280 dias, 3 anos e meio. Curou, ensinou, preparou, pregou para pessoas, e chega o dia de Jesus ser interrogado, levado a um júri popular. Que júri é esse? Grego? Filisteu? Não. Cidadãos judeus. Jesus foi a um júri popular e foi condenado pelas mesmas pessoas que ele ajudou. Não foi Pilatos, não foi Herodes. Você leu o texto. Os mesmos que Jesus apoiou, ajudou, pregou, foram os que condenaram Jesus. Então vamos falar um pouco sobre crucificação. Jesus veio preparando os seus discípulos, dizendo aos seus discípulos que ele seria levado, que ele passaria ali pelo sacrifício. Os discípulos tinham uma cultura bíblica, leram Isaías 53, leram Miqueias, leram vários profetas que prepararam a igreja para ali a perda de Jesus. E quando Jesus ele vai ser agora capturado, Jesus ele vai passar por um ambiente de preparação. Todos conhecem que Jesus subiu em qual monte? Que Jesus foi no seu último momento antes de ser aprisionado. Quem sabe o nome do monte? Getsemane. Quem sabe o significado de Getsemane? Como? Quem falou? Prensa de azeite. Foi prensado. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus, quando ele está no Getsemane, a Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor. Ele faz a mesma oração com conteúdo diferente. Princípio da oração de Jesus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mesmo texto, ele acrescenta uma vírgula e vai dizer: mas que todavia cumpra-se a tua vontade. Nós vamos explicar o porquê que Jesus iniciou a oração tentando ser privado daquela prova. Vou dar um cálculo para você. Jesus ele confunde matemático, confunde físico, confunde todos os inventores de cálculos, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Nós entendemos que a plenitude dessa igreja aqui, a totalidade da igreja é 100%, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai suar gotas de sangue. Esse livro que eu estava lendo, ele explica um pouco mais ainda. Não foram simples gotas de sangue. A angústia foi tão grande, a preocupação foi tão grande, que o sangue se transformou em coágulos. E os coágulos foram depois se transformando em gotas de tanto medo, dor e preocupação que ele passou. Tanta angústia. Mas por que ele passou por tanta angústia? Porque a parte divina de Jesus, o 100% Deus, revelou para ele, para a parte humana, qual seria a maneira que ele ia morrer no outro dia. Ele está orando no monte, e a parte de Deus dele não consegue esconder a parte humana que ele ia passar. É revelado para Jesus que ele seria massacrado, seria pisado, cravo na sua cabeça, chicoteado. Tudo é passado para Jesus, e ele começa em um estado desesperador suar gotas de sangue. Um fenômeno dado pela medicina como hematidrose, suar gotas de sangue. Eu não vi outra pessoa
que tem no mundo, se você precisar tem, mas não é do meu conhecimento, pessoas que chegaram a esse estado físico, de angústia, de preocupação, de medo, porque a parte humana de Jesus teve medo, mas a parte espiritual, a parte divina, foi até o final. Amém? Então vamos lá. Jesus é capturado. Quando ele é capturado, ele vai passar uma noite inteira sendo interrogado. Jesus é levado à casa de Pilatos. Da casa de Pilatos ele é levado à casa de Herodes. Herodes manda retornar para a casa de Pilatos. E tem um fundamento interessante se você estudar isso aí. Conta-se historiadores que a descendência de Pilatos e a descendência de Herodes não se entendiam. As famílias não se comunicavam, não se davam bem. O simples fato de Jesus pisar na casa de Pilatos, pisar na casa de Herodes, a história diz que depois as famílias voltaram a se entender. Olha o mistério quando Jesus pisa em um lugar. Tirou toda a discussão, tirou toda a indiferença, preso e calado, porque não abriu a boca para nada. Tá bom? Capturado. Agora Jesus vai começar a passar pelo momento de mais angústia e dor. A Bíblia diz que Jesus tomou uma quarentena menos 1 chibatadas. O que é uma quarentena menos 1? 39 chibatadas. Por quê? Há uma legislação entre os romanos, entre médicos que se reuniam, que todo ser humano que tomar mais de 43 chibatadas entrava em um estado de óbito, comprovado pela medicina. Mais de 43 chibatadas, estado de óbito. Então eles colocavam quanto mais próximo do óbito, então eles colocavam uma lei, uma quarentena menos 1, ou seja, no máximo 39 chibatadas. Jesus ele apanha de uma ferramenta chamada azorrague, com 12 pontas. Conta-se esses escritores que nas pontas tinham pedaços de ossos finos e chumbos. 12 pontas. Cada chibatada que Jesus tomava era 12 feridas. 39 totalizando vezes 12, 468 feridas no corpo de Jesus. Massacrado. Isaías vai trazer. Ele seria desfigurado por causa do nosso pecado. Jesus é o caminho do golpe, é o caminho da morte, todo machucado. Ele passou uma noite apanhando, colocaram um lenço, um manto sobre as suas feridas, e pelo menos os soldados romanos puxam aquele lenço, puxam aquele manto. Imagina ali a ferida já cicatrizando, o sangue endurecendo, vira a casquinha, puxa novamente, e agora eles vão colocar uma coroa cravada na cabeça de Jesus. Um médico francês ele vai dizer que quando aquele espinho cerca de 5 a 12 centímetros, não sabe dizer como, ou a quantia certa, o tamanho certo, quando crava essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, Jesus tem 2 sentimentos, 2 sensações. Primeira, queimadura de 3º grau. Segundo, choque térmico. Cheio de dor no corpo, cheio de ferida no corpo, cravam aquele espinho na sua cabeça, rapidamente ele está sentindo sensação de queimadura de 3º grau e de choque térmico. Não bastasse tanta crueldade, Jesus agora é colocado sobre as suas costas a parte daquela cruz. A gente vê em filme, em desenho, a cruz toda, não foi a cruz toda, tá bom? Foi apenas o lado horizontal. Jesus levou a parte horizontal da cruz, porque a vertical ficava fixada no lugar da crucificação. Só a parte horizontal. Porém, a parte horizontal tinha cerca de 60 quilos. Um saco de cimento, mais 2 sacos de arroz nas costas. Para levar daqui na mesinha? Não. Um espaço de aproximadamente 1 quilômetro. Jesus carregou 60 quilos nas costas. Queimadura, choque térmico, 468 feridas, humilhado, questionado, cuspiram, deram vinagre para ele, mas a Bíblia diz que tudo ele suportou. Jesus, quando ele é pregado na madeira, eu costumo dizer isso, que ele sentiu uma dor que ninguém sentiu, nem o crucificado. Por quê? Porque momentos antes da crucificação, dias antes da crucificação, quando o prisioneiro era capturado,
Existiam soldados que confeccionavam a cruz, preparavam a cruz segundo os seus moldes, segundo a sua envergadura, segundo o seu tamanho. Você conhece a Bíblia? 3 personagens foram capturados. E naqueles 3 personagens que foram capturados, a Bíblia diz que Jesus pegou aquela cruz que não era dele, era a cruz de Barrabás. Conta historiadores que Barrabás era mais alto que Jesus, ele tinha uma envergadura maior que Jesus. Quando tiraram a medida, não tirou de Jesus, tirou de Barrabás. E eles esticavam o punho daquele capturado, daquele prisioneiro de um lado, o punho de outro, as pernas para baixo, e faziam uma pré-perfuração no sentido do seu pulso. Para quê? Para o momento da crucificação, o prisioneiro, entre aspas, sentiu um pouco menos de dor, porque o furo já estava praticamente feito na madeira. Iam atravessar o seu pulso e depois já entrou naquele pré-perfuração no madeira. Só que Barrabás, sendo maior que Jesus, esticaram no máximo, e o pulso de Jesus não alcançou aquela pré-perfuração. Ou seja, foi pregado o pulso e novamente foi aberto no madeiro aquele vão. A maior dor da história que nenhum homem teve. Por quê? Para mim encerrar essa aula aqui dizendo essa questão. Para mim e para você ter o privilégio de aprender quem foi Ele, conhecer quem foi Ele, amar Ele, dar mais liberdade para Ele tratar conosco, para Ele falar conosco, dar mais liberdade para Ele agir em nossas vidas, porque Ele passou por um sacrifício, todo mundo com cara de triste, isso é normal, todo mundo com semblante de triste. Nós sentimos um pouquinho da dor que Ele sentiu, e a alegria dele é ver isso daqui, pessoas querendo aprender, pessoas vencendo as estratégias do inimigo, vencendo as ciladas do inimigo, porque ele, com aquele madeiro nas costas, cheio de impedimento, pensa em uma pessoa que tinha tudo para desistir, foi Jesus, chegou até o final, e lá naquela cruz central, Dimas de um lado, Gerson para o outro, Jesus no meio, representando a salvação. Ele vai mostrar o amor até o final, ele vai perdoar, ele vai salvar vidas, e ainda ele vai lançar um perdão para todos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Assim nós vamos encerrar essa aula aqui de hoje, agradecendo cada um mais uma vez por esse propósito, por dar continuidade. Volta na próxima aula, tá bom? Não deixa nada te impedir. Eu vou passar ali umas informações no grupo,